Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes, mais um dia na perseverança, na vigilância e na oração, sempre fazendo a vontade daquele que nos recrutou a combater um bom combate segundo a fé opera em nós. Aquele que nos ensina tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E essa é a nossa fé, que através dele que nos concede poder e autoridade do alto para pisar serpentes e escorpiões. Aquele que disse a Tomé: por que me vistes e tocastes, crestes? De agora em diante bem-aventurado aqueles que não viram e creem. Farão as mesmas obras maiores farão, porque eu vou para o Pai e ele vos enviará o batismo de fogo com a ascensão de Cristo, do qual perseveramos aonde já não se tem medo. O amor verdadeiro lança fora todo medo, porque não há punição para aqueles que estão como cordeiros em Cristo e herdeiros em Deus. Edifício de Deus, casa do Deus vivo, lavoura de Deus, através daquele que nos enxertou, o único mediador entre Deus e homens. Outrora estávamos como filhos bastardos por conta da separação do primeiro pecado de Adão, segundo aquilo que nos separava, segundo não resistíamos às tentações, mas através dele ele levou sobre si. E através dele hoje nós sujeitamos ao seu espírito e não cedemos mais como que outrora ao mal. Não damos vencido pelo mal e antes vencemos o mal pelo bem. Ele nos ensina: ireis e não pequeis, porque minha é a ira e a vingança. Jesus está trazendo a perfeita e agradável vontade tanto no céu como na terra, trazendo o seu reino. O seu reino está sendo implantado, aonde a palavra diz que tempos atrás o Senhor tolerou a falta de ignorância do povo, mas agora todo ser que respira tem que se arrepender dos seus maus caminhos. O fim teme, que é o princípio da sabedoria, e desvie do mal. Aquele que assim não perseverar, já não há esperança, porque houve um tempo, segundo a sua imparcialidade, onde permitiu com que eles seguissem segundo os seus próprios entendimentos, onde não se desviava do mal, acumulava iniquidade, seguiram suas tradições meramente humanas, impossíveis de justificar. Mas agora, segundo um novo expansão, uma nova terra, a sua vontade é feita tanto no céu como na terra. Não há ninguém que possa impedir o seu agir. Aquele que rejeita, ele disse: eu o negarei diante do meu Pai e dos meus anjos. Um é o que planta, o outro que colhe. Os anjos são os ceifeiros. Todos que ali creram nele não se perderam, alcançaram a ressurreição excelente. Assim nos últimos tempos, aqueles que nele depositam a confiança têm os seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda se alcança a vida vindoura. Mas os ímpios perecerão todos. A palavra diz que quando Jesus ali, as crianças o seguiam, e os discípulos estavam ali impedindo que chegasse, Jesus disse: quem fizer assim como um destes pequeninos, deles é o reino dos céus. Porque estavam a seguir Jesus. Aquele que o segue e faz a sua vontade, persevera sendo seus imitadores, faz as mesmas obras de benevolência. E são tempos de ira do Cordeiro com aqueles que rejeitam essa verdade, aqueles que colocam outro fundamento, aqueles que perseveram
iludindo, enganando o povo com as suas doutrinas, purificações exteriores impossíveis de o justificar, aqueles que invocam o mundo dos mortos, que estão com os espíritos enganadores, os afeminados, aqueles que se intitulam os 12 apóstolos venceram as 12 tribos de Israel. Aqueles que intitulam apóstolos são falsos, obreiros falsos, desonestos, ludibriadores. Só há um bispo e bom pastor das ovelhas que são do seu aprisco, que ouvem sua voz, que é Jesus Cristo. Todos os que se fazem de pastores, tudo falsidade, segundo um falso sistema religioso. Todos esses intitulam-se como papa, bispos, sacerdotes. Só há um único sacerdote que rasgou o véu e nos concedeu. Aqueles que dizem que se apoiam segundo Pedro, a igreja está fundamentada segundo a pedra angular, e a pedra angular é aquela que autoriza aqueles que falam em seu nome. De agora em diante não haverá mais mestre entre vós, mas aqueles que anunciam o evangelho. A palavra diz: não envolveis em vãs debates teológicos acerca da lei, algo que aqueles que anunciam sobre anjos, aqueles que enganam e seduzem o povo com as suas doutrinas de anjos. A palavra diz que até mesmo se algum anjo anunciar outro evangelho do qual é diferente daquilo que nós anunciamos, seja anátema. O Senhor é aquele que está expulsando todos esses falsos e enganadores. Eles receberão seu galardão segundo a sua própria iniquidade que acumularam, aonde Jesus é aquele que diz: maldito, apartai-vos de mim, eu não vos conheço, vós participais do ministério da iniquidade. A palavra diz que pela infinita bondade e misericórdia o Senhor ainda usará dela para alguns que têm o seu nome escrito no livro da vida, os filhos de Levi. Mas estes são purificados, e ainda que haja fingimento da sua parte, o Senhor os conhece, e assim como ele mantém o nome escrito, ele também risca. Assim vos diz o Senhor. Por isso, muitas ciladas inevitáveis, mas as sepulturas já estão abertas para aqueles que persistirem segundo o espírito do erro e enganando e seduzindo o povo. Mas aqueles que tiverem o coração voluntário para perseverar segundo aquilo que é verdadeiro, segundo Cristo Jesus, a palavra diz: tende zelo, perseverai segundo aquele que tudo opera e executa. Ainda que tivesse 10.000 tutores em Cristo, não teríeis muitos pais. O que gera a família de Deus através de Jesus é o anúncio do Evangelho. A ninguém aqui, espiritualmente falando, chamais de pai, e tampouco ninguém façais discípulos para si mesmo. Lembrai-vos de João Batista, que recebeu da luz verdadeira e permitiu com que fosse desvanecendo a luz quando fez discípulos para si, assim como aqueles da época que já o negavam. Sua cabeça repousou na bandeja da raposa. E assim muitos, assim se sucederá pela sua teimosia, pela sua perseverar na sua hipocrisia, anunciando aquilo que a palavra diz, que nenhum dos mentirosos herdarão o reino dos céus. Os idólatras, aqueles que colocam outro fundamento. Por isso, estais atentos, vigilantes, perseverai em oração. Aquele que estiver santificando, santifique-se enquanto há tempo. Aquele que estiver purificando, purifique-se mais ainda enquanto há tempo, através daquele que tudo opera e executa. E aquele que estiver na imundícia, suje-se mais ainda enquanto há tempo, porque o Senhor
está a os abater, assim ele diz e fará.